A Sala do Pavor, de Sir Arthur Conan Doyle. A sala de estar dos Masons era um aposento singular. Uma parte era mobiliado com considerável luxo. Amplos sofás, poltronas fundas e suntuosas, eróticas estatuetas, ricas cortinas partindo do teto e biombos de metal lavrado formavam uma moldura apropriada à encantadora dama que era a Senhora do Solar. Mason, um jovem, mas próspero homem de negócios, evidentemente não poupara esforços nem despesas para contentar cada desejo e cada capricho de sua linda consorte. Era natural que o fizesse, pois por causa dele ela abrira mão de muita coisa. A mais famosa bailarina da França, heroína de uma dúzia de fantásticos romances, renunciara a uma vida de brilho e prazer para partilhar a sorte do moço americano, cuja têmpera austera tão largamente diferia da sua. Em tudo o que o dinheiro pudesse comprar, ele tentava compensá-la pelo que ela deixara para trás. Alguns o julgariam talvez de melhor gosto se ele não proclamasse o fato, se não chegasse mesmo a permitir que o divulgassem. Mas a menos de certas excentricidades como essa, seu comportamento era o de um marido permanentemente apaixonado. Nem mesmo a presença de estranhos o impedia de exibir publicamente a sua avassalante adoração. Mas a sala era estranha. A princípio podia parecer comum. No entanto, uma observação mais demorada revelava particulares sinistros. Um era o silêncio. Um grande silêncio. Os pés não faziam o menor ruído naqueles grossos tapetes. Uma luta, mesmo a queda de um corpo, não produziria nenhum som. Ademais, era estranhamente incolor, numa luz que parecia sempre amortecida. A decoração não era uniforme. Dir-se-ia que o jovem banqueiro, tendo esbanjado milhares naquele boudoir, naquele escrínio encoberto onde guardava sua preciosa propriedade, previra mal as despesas e fora refreado de repente por uma ameaça de insolvência. A sala era principesca na seção que dava para a rua populosa, abaixo dela. Na parte oposta, era nua, espartana, refletindo mais o gosto de um asceta que o de uma mulher amante dos prazeres. Seria a razão, talvez, porque ela só passava ali pequena parte do dia. Às vezes um par de horas, às vezes 4. Mas nesse intervalo ela vivia intensamente. E naquela peça de mau agouro, Lucille Mason era uma mulher inteiramente diferente e muito mais perigosa que em outro lugar qualquer.
Perigosa era bem o termo. Quem duvidara disso, vendo-lhe a figura delicada, estendida sobre a grande pele de urso que forrava o divã? Reclinada sobre um cotovelo, o queixo frágil, mas voluntarioso, descansando na mão, os olhos grandes e langorosos, adoráveis, mas cruéis, dardejavam com uma intensidade fixa que encerrava em si qualquer coisa de terrível. Era um rosto encantador. Um rosto de criança, mas a natureza imprimira nela um estigma sutil, uma expressão indefinível que acusava um demônio emboscado em seu interior. Já fora observado que os cães fugiam dela, que as crianças choravam e evitavam suas carícias. Naquela tarde, alguma coisa a pusera em extrema agitação. Ela tinha na mão uma carta, e a lia e relia, contraindo as delgadas sobrancelhas e apertando com enfado os lábios deleitáveis. De repente, teve um sobressalto, e uma sombra de receio amaciou-lhe a dureza felina das feições. Ela soergueu-se sobre um braço, e seus olhos fixaram-se na porta com ansiedade. Ficou a escutar atentamente, à espera de algo que temia. Momentaneamente, um sorriso de alívio brincou-lhe no rosto expressivo. Depois, com um olhar de pavor, ela escondeu a carta no seio. Mal acabara de fazê-lo quando a porta se abriu, e um homem moço entrou bruscamente na sala. Era Archie Mason, seu marido, o homem que ela amara, o homem por quem sacrificara a fama, o homem que ela agora via como o único empecilho a uma nova e fantástica aventura. O americano era um homem de seus 30 anos, bem barbeado, atlético, impecavelmente vestido, num fato justo que lhe acentuava o físico perfeito. Ele parou na porta com os braços cruzados, fitando a esposa intensamente, com um rosto que teria parecido uma bela máscara de bronze, não fora aquele olhar vivaz. Ela ainda se apoiava no braço, mas seus olhos estavam presos aos dele. Havia algo de terrível naquele confronto silencioso. Cada qual interrogava o outro, e cada qual comunicava o pensamento de que a resposta esperada era vital. A pergunta dele talvez fosse: o que foi que você fez? Ela, a seu turno, era como se dissesse: o que é que você sabe? Finalmente ele se adiantou, sentou-se no divã ao lado dela, e tomando-lhe a orelha delicada entre os dedos, suavemente fez com que ela se voltasse para ele. Lucille, disse, você está me envenenando?
Ela furtou-se ao contato com horror na face e protestos nos lábios. Abalada demais para falar, sua surpresa e irritação manifestaram-se nas mãos agitadas e nas feições convulsas. Tentou levantar-se, mas ele a aferrou pelo pulso. Ele fez nova pergunta, esta mais ampla, em sua tenebrosa implicação. Lucille, por que você está me envenenando? Você está louco, Erque? Louco? Ela arquejou. A resposta dele gelou-lhe o sangue. Com os lábios exangües entreabertos e as faces lívidas, ela só pôde fitá-lo em mudo desamparo, quando ele tirou do bolso um pequeno frasco e o ergueu no ar. Estava no seu porta-joias, gritou ele. 2 vezes ela tentou falar e não pôde. Por fim as palavras lhe brotaram devagar, uma a uma, dos lábios contorcidos. Eu não cheguei a usá-lo. Ele meteu a mão no bolso novamente e tirou uma folha de papel, que desdobrou e lhe pôs diante dos olhos. É um atestado do Dr. Angus. Comprova a presença de 12 grãos de antimônio. Também tenho o testemunho de Duval, o farmacêutico que o vendeu. O rosto dela estava horrível de se ver. Não havia o que dizer. Só restava a ela quedar-se com aquele olhar fixo e desamparado, como um animal bravio numa armadilha fatal. E então? Perguntou ele. A única resposta foi um gesto de súplica e desalento. Por quê? Insistiu ele. Quero saber por quê. Enquanto falava, ele surpreendeu um canto da carta que ela escondera no peito. De um salto, arrebatou-a. Com um grito de aflição, ela tentou recuperá-la, mas ele a manteve afastada com uma das mãos enquanto percorria a folha com os olhos. Campbell, ofegou ele. Então é o Campbell. Ela recobrara o sangue frio. Nada mais havia a esconder. Agora tinha o rosto duro e decidido. Os olhos eram mortíferos, como punhais. Sim, disse. É o Campbell. Santo Deus! Logo ele! Levantou-se e pôs-se a caminhar rapidamente à volta da sala. Campbell, o homem mais nobre que já conhecera, um homem cuja vida fora um longo exemplo de coragem, de desprendimento, de todos os predicados que assinalam os eleitos. E também ele sucumbira àquela tentadora e se deixara arrastar a um nível tão baixo que traíra, em intenção se não de fato, o homem cuja mão apertava como amigo. Era incrível, e no entanto ali estava aquela carta apaixonada,
suplicante, implorando a sua esposa que fugisse e partilhasse o destino de um homem sem eira nem beira. Cada palavra da carta demonstrava que pelo menos não passara pela cabeça de Campbell a morte de Mason, o que teria removido todas as dificuldades. Aquela solução diabólica fora produto de um cérebro dissimulado e perverso, que ruminava traças naquela morada perfeita. Mason era um homem no milhão, um filósofo, um pensador, um espírito aberto e sensível. Por um instante sua alma se deixara arrastar pela amargura. Naquele breve lapso, ele poderia ter matado a esposa e Campbell, e posto fim à própria vida com a serena consciência de um homem que cumpriu seu dever. Mas, enquanto caminhava pela peça, reflexões mais brandas começaram a prevalecer. Como condenar Campbell? Conhecia o feitiço da mulher. Ela tinha em grau excepcional o poder de mostrar-se interessada por um homem, de insinuar-se no seu imo mais profundo, de invadir os recessos da sua consciência, que eram por demais sagrados para o mundo, de parecer estimulá-lo no caminho da ambição e até no da virtude. Era onde se mostrava a diabólica solércia dos seus artifícios. Ele se lembrava do que acontecera no seu próprio caso. Ela era livre então, ou pelo menos era o que ele imaginava, e ele pudera desposá-la. Mas, supondo que não fosse, supondo que fosse casada, supondo que ela se tivesse apoderado de sua alma de modo semelhante, ter-se-ia ele detido? Teria sido capaz de sacudir de si aquele anseio insatisfeito? Com todo o seu rigor puritano, ele era forçado a admitir que não. Por que então tanto rancor contra aquele amigo que tivera a desdita de ver-se colocado na mesma posição? Agora era pena e simpatia que lhe repassava a mente quando ele pensava em Campbell. E ela? Ali estava ela, estendida no divã, uma pobre borboleta machucada, seus sonhos desvanecidos, sua trama descoberta, seu futuro incerto e escabroso. Mesmo por ela, a envenenadora, seu coração amoleceu. Ele sabia um pouco da história dela. Sabia que fora desde o berço uma criança mimada, indomada, incontida, satisfazendo facilmente os seus caprichos, a poder da sua beleza, da sua inteligência e da sua sedução. Jamais conhecera um contratempo. E agora alguém se atravessara em seu caminho, e ela loucamente, desalmadamente, tentara removê-lo. Mas, se ela desejara removê-lo, não era este um sinal de que ele se mostrara incompetente, de que não era o homem capaz de dar-lhe paz de espírito e contentar-lhe o coração? Ele era excessivamente austero e comedido para aquela natureza exuberante e volátil. Ele era do norte, ela era do sul. Durante um certo tempo, tinham se atraído mútua
e intensamente em razão da lei dos opostos. Mas uma união permanente era impossível. Ele devia ter visto isto. Devia tê-lo compreendido. Ele, com seu cérebro superior, era o responsável pela situação. Seu coração se confragia por ela, como por uma criança em aflito desamparo. Por algum tempo ele andou pela sala em silêncio, os lábios apertados, os punhos cerrados, a ponto de marcar as palmas com as unhas. Depois, num gesto súbito, sentou-se ao lado dela e tomou-lhe a mão inerte e fria nas suas. Um pensamento lhe martelava o cérebro. Será nobreza ou fraqueza? A pergunta lhe soava nos ouvidos. Desenhava-se diante dos seus olhos. Era quase como se materializasse e ele a lesse em letras que o mundo inteiro também podia ver. Foi uma luta terrível, mas ele venceu. Você deve escolher entre nós, minha querida, disse ele. Se realmente está certa, veja bem, de que Campbell pode fazê-la feliz como marido, eu não a impedirei. Divórcio? Gaguejou ela. A mão dele fechou-se no vidrinho de veneno. Pode chamá-lo assim, se quiser. Uma nova e estranha luz brilhou nos olhos dela, enquanto olhava para ele. Ali estava um homem que ela não conhecia. O americano prático e severo desaparecera. Em seu lugar foi como se ela visse num relance um herói, um santo, um homem capaz de alçar-se a uma altura sobre-humana de virtude desinteressada. Com as duas mãos, ela envolveu aquela que sustinha o frasco fatal. Arque! Exclamou. Até isto você é capaz de perdoar-me? Ele sorriu para ela. Afinal, você não passa de uma criança estouvada. Ela estava estendendo os braços para ele, quando houve uma batida à porta e a criada entrou. Daquela forma estranhamente silenciosa, com que tudo se movia naquela sala de pavor. Havia um cartão na salva. Ela atirou-lhe um olhar. Capitão Campbell, não receberei. Mason saltou de pé. Ao contrário, ele é muito bem-vindo. Faça-o entrar imediatamente. Alguns minutos mais tarde, um jovem militar, bronzeado pelo sol, entrou na sala. Adiantou-se com um sorriso nas feições agradáveis, mas depois que a porta se fechou atrás dele e os rostos que o defrontavam reassumiram suas expressões naturais, deteve-se irresoluto e olhou de um para outro. O que há? Perguntou.
Mason avançou e pousou-lhe a mão no ombro. Não lhe guardo rancor, disse. Rancor? Sim, eu sei de tudo. Provavelmente teria feito o mesmo se as posições fossem inversas. Campbell recuou e lançou à dama um olhar indagador. Ela acenou com a cabeça e encolheu os lindos ombros. Mason sorriu. Não receie. Não é uma armadilha para arrancar-lhe a confissão. Tivemos uma conversa franca sobre o assunto. Olhe, Jack, você sempre foi um apostador. Veja este frasco. Não importa como veio parar aqui. Se um de nós beber dele, o caso estará resolvido. Mostrava-se exaltado, quase frenético. Lucille, qual de nós dois? Uma força estranha estivera em ação na sala do pavor. Havia ali um terceiro homem. Embora das 3 personagens que enfrentavam a crise do drama de suas vidas, nenhuma lhe desse tento. Desde quando ele estivera ali, quanto ouvira, ninguém saberia dizer. No canto mais distante do pequeno grupo, ele se mantinha encurvado junto à parede. Uma figura sinistra, viperina, silenciosa e imóvel, a não ser por uma agitação nervosa da mão direita crispada. Estava escondido por uma caixa quadrada e por um pano preto propositalmente estendido em cima dela e que lhe ocultava as feições. Atento, observando avidamente cada etapa do drama, via quase chegado o momento de intervir. Mas os 3 não lhe davam atenção. Embebidos no jogo de suas próprias emoções, tinham perdido de vista uma força maior que eles próprios. Uma força que a qualquer momento poderia dominar a cena. Está disposto, Jack? Perguntou Mason. O soldado fez que sim, com a cabeça. Não! Pelo amor de Deus, não! Gritou a mulher. Mason desarrolhou o frasco e, voltando-se para uma mesinha ao lado, fez surgir um baralho. O frasco e o baralho estavam um ao lado do outro. Não podemos impor-lhe a responsabilidade, disse ele. Vamos, Jack. Melhor de 3. O capitão aproximou-se da mesa e estendeu a mão para as cartas fatais. A mulher, apoiada numa das mãos, esticou o pescoço para frente, olhando com olhos fascinados.
Então, e só então, o raio desabou. O estranho se endireitara, pálido e grave. De inopino, os três sentiram-lhe a presença. Fitaram nele os olhos em muda expectação. Ele os olhou friamente, desgostoso, com um ar patronal. "Que tal?" perguntaram todos juntos. "Péssimo!" respondeu ele. "Péssimo! Vamos refilmar toda a cena amanhã de manhã." A Sala do Pavor. Um conto de Sir Arthur Conan Doyle. Narração: Rogério Belpino. Edição e arte de capa: André Calimã.